Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Aqui é a professora Virgínia Abreu e hoje nós temos um tema super importante para trabalharmos. Vamos trabalhar a Lei 12.187 de 2009. Essa lei é extremamente importante para nosso país e não é à toa que ela está caindo em diversos concursos grandes, né? E agora, principalmente, o nosso foco agora é o STJ do DF. Mas quem estiver prestando outros concursos que vir a cair esta lei, gente, não tem problema. Assista essa aula que ela vai ser útil para você também, tá bom? Então, essa lei, ela fala sobre a sustentabilidade, né? O tema é sustentabilidade. Eu vou ficar aqui, vou ficar de cá, vou olhar para cá, vou olhar para cá, tá bom, gente? Porque eu preciso fazer os dois, tá? Essa aula é do tema sustentabilidade, a nossa aula 2, dando continuidade. E ela fala sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, Política Nacional de Mudança do Clima, Lei 12.187 de 2009, beleza? Ok? Então, não se esqueça, é um dos temas mais cogitados aí para sua prova, pode ser numa redação, numa prova de marcar certo ou errado, tudo bem? E a gente, nessa aula, vai resolver bastante questões. Eu separei algumas questões que, inclusive, quem comprar o material de questões vai estar um batidão, gente, um batidão de questões. Eu te garanto, se você comprar o combo de questões, você vai fechar a prova da Sebrasp de analista judiciário, analista administrativo, de tudo, todos os cargos que o STJ está cobrando, tá bom? E esse material, ele vai ser inaugurado na próxima semana. Eu estou trabalhando duro para fazê-lo completíssimo. Ah, professora, mas não tem questões de leis normativas, não tem questões alguns temas que é cobrado no edital, não tem problema, é para isso que o professor serve. Eu vou estar elaborando as questões no estilo e na pegada ali da Sebrasp, tudo bem? Porque eu também já participei de elaboração de questões para o PAS, essas coisas, beleza? Tudo bem? Então bora lá, vamos continuar a aula. Primeira coisa que eu quero que vocês reflitam, porque não adianta eu jogar aqui um tanto de conteúdo, porque hoje a aula vai ser bastante pesada, porque é lei, não tem como eu colocar muitos desenhos na aula hoje, porque pelas questões que vocês vão observar, a gente vai imaginar. Mas para nós imaginarmos, eu quero que vocês olhem bastante essa questão aqui, tá bom? Que questão é essa? A questão florestal. A questão da reserva da natureza. Olha que céu lindo, olha que azul, olha esse azul, olha o verde, olha essa árvore aqui, gente, que colorido bonito, que laranja bonito, né? Olha que natureza, que vontade de adentrar essa floresta e ficar ali e dar um grito imenso para libertar nossos demônios, nossos amores, e a nossa imaginação. Eu quero que vocês pensem isso, neste exato momento. Porque é a partir desta imaginação, eu fiz essa imagem, tá, gente? Fui eu que criei essa imagem, utilizando ali meu programinha de inteligência artificial. Então, eu quero que vocês observem bastante essa imagem, ok? Observou? Agora nós vamos para a vida real. A vida real é essa aqui. Ai, professora, química, toda a aula é uma de física, é química, misericórdia, Jesus Padre Eterno. Eu vou colocar eu debaixo da moléculazinha aqui. Mesmo ela sendo linear, a estrutura molecular dela sendo linear, tudo bem? Nós temos aqui uma molécula de CO2. O CO2, gente, ele é mortífero, é uma molécula mortífera, tá bom? Por que muitas pessoas, elas morrem por conta de intoxicação do CO2? Né? Se você está no dióxido de carbono, o que acontece? Você vai ser intoxicado. E aí vai dar problemas pulmonares. Você morre e nem vê. A gente fala que hoje, nós estamos morrendo aos poucos, né? E
nem chega mais a ser aos poucos. Nós estamos tendo uma aceleração da nossa morte. Por que essa aceleração está acontecendo? Porque nós estamos com o efeito do aquecimento global mais intenso. E a gente vai entender agorinha cada termo que vai ser cobrado na sua prova, que cai nas questões da Sebrasp e da FGV. Tá bom? Então, quem for fazer prova da FGV vai ver que o estilo da pegada é o mesmo. Ok? Então, essa bola grande cinza é o carbono. E essas duas vermelhas de baixo é o oxigênio. Então, o que acontece? Quando essas moléculas elas se ligam ao seu sangue, já Elvis Presley, entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai haver uma morte das células que transportam oxigênio, e aí vai ter problemas pulmonares, e aí o que vai acontecer? O nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune, vai estar mais baixo e mais receptível a ter infecções. Tudo bem? E aqui eu coloquei uma imagem bastante lúdica para vocês entenderem o que é o aquecimento global. Eu já expliquei na outra aula, mas vale a pena vocês lembrarem aqui também, tá bom? Nós temos aqui o Sol. Aqui tem o Sol todo felizão, iluminado, beleza. Eu expliquei também na outra aula a questão do aquecimento, a questão do campo magnético, que nós temos um campo magnético em volta da Terra que protege a Terra dos raios solares, e parte dessa radiação alfa, beta, gama, ela é transmitida para o espaço e outra parte entra na Terra. Tudo bem? Então, o Sol emite energia. Essa energia que ele está falando são essas partículas radioativas. Tá aqui, tá bom? São essas partículas radioativas. 2. Energia chega na Terra. Olha só, essa energia está chegando até nós, não está? Hoje, olha o calor que está fazendo. Em todas as regiões do país, misericórdia de Jesus Cristo. Então, o calor daqueles. 3. Parte da energia volta para o espaço. Gente, essa parte da energia voltar para o espaço é devido à reflexão, tudo bem? Devido à reflexão dos raios solares, física, ok? Aí, o que acontece? Cadê o 4 aqui? Parte da energia é absorvida pelo CO2, ok? Tá aqui o dióxido de carbono. E o que libera esse dióxido de carbono é principalmente a queima. Professora, queima, lembra de fogo. O que estava acontecendo ultimamente no centro-oeste, principalmente no sudeste? Queima, fogo, ó, explodiu, tá bom? Então, nós estávamos cheio de incêndios criminosos, né? Que inclusive a Polícia Federal está em cima, mas também nós temos o incêndio devido a questões climáticas naturais. Então, as florestas estão sendo queimadas, e aí o que está acontecendo? Um aumento de CO2. E 5, aquecimento, causa do clima extremo, secas e tempestades. Aí o homem pergunta, os negacionistas perguntam, nossa, mas por que essas secas extremas? Mas por que essas tempestades extremas? Por que, criatura? Por quê? Eu quero ter uma conversa tete a tete com você, que talvez, eu tenho certeza que você não é negacionista, porque se você está estudando para concurso, você é inteligente, você é uma pessoa que quer crescer na vida, uma pessoa que pensa, né? Uma pessoa que pensa. Então, pensa comigo, gente. Eu vou ter sempre os extremos. A enchente que teve no Rio Grande do Sul, a seca que eu estou tendo aqui, o fogo que eu estou tendo aqui agora, entende? É sempre os extremos. Olha o calor absurdo e depois vai vir o frio absurdo. Eu não tenho equilíbrio. O meu sistema ecológico, ele não consegue mais equilibrar. Por quê? Porque o homem destruiu. Nós temos ações antrópicas aí, ou seja, antrópica vem do termo de um homem mexe em tudo que não pode, né? Então, o que está acontecendo? Nós temos essas ações do homem na natureza que prejudica toda uma cadeia, uma cadeia humana e uma cadeia animal, beleza? Eu fiz essa introdução, eu precisei fazer essa introdução. O pensamento, olha só que imagem bonita. Olha a imagem bonita e olha a imagem real.
Pois então. E agora nós vamos para... Eu vou ter que ficar... Eu vou colocar eu aqui embaixo primeiro, depois a gente vai ficar subindo. Galera, olha só o que está acontecendo aqui. Está acontecendo que a gente vai ter que ler a lei seca. Não adianta. Vão ter aulas que nós precisamos ler a lei seca e eu vou interpretando ela com vocês. Tudo bem? Porque essa lei seca, ela vai cair na sua prova. A gente vai fazer, nós vamos ler o artigo 2 e a gente vai fazer uma questão desse artigo 2. Tudo bem? Desse artigo 2. O que está acontecendo aqui? Primeira coisa, eu preciso que vocês... O artigo 1 fala que está instituindo a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, e estabelece seus princípios, objetivos... Deixa eu ver se a minha mesa está funcionando, só um minutinho. Ó, nós temos princípios... Eita, peraí. Deixa eu colocar ela de cá. Ela não tá apagando. Galera, esse slide eu vou tentar disponibilizar ele para vocês estudarem por ele, tá? O princípio, objetivo, borracha. Eu tenho que configurar de novo essa mesa. Então, nós temos aqui os princípios. Aí, você tem que voltar. Só um minutinho. Aula, entre aspas, ao vivo é assim mesmo. Marca texto. Pegar o marca-texto aqui. Princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Não se esqueçam dessas palavras. Princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Olha só. Primeiramente, o que eu quero que vocês entendam é decorar, literalmente decorar essas marcações que a prof colocou aqui na página para vocês. Eu já deixei mastigado, Eu vou transformar esse arquivo em PDF e eu vou disponibilizar lá na aula do YouTube para que vocês possam estudar, tudo bem? Olha só, galera, para fins previstos nessa lei, entende-se por que eu preciso entender o que é cada termo? Porque para que eu consiga estudar alguma coisa, eu preciso entender o que significa algo. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e falar, olha, o que significa essas equações aqui no braço? Nossa, professora, que lindas essas equações, mas ninguém sabe que cada equação dessa é um livro para ser estudado. São as equações de Maxwell, que descrevem a natureza todinha. Entende? É a mesma lógica que eu preciso que vocês tenham aqui nesse pedaço das definições que eu preciso passar para vocês. Então, vamos entender o que é uma adaptação. E eu vou explicando cada uma. Adaptação. São iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Pensa bem. Nós estamos passando por mudanças climáticas. Então, a adaptação, todos nós, seres humanos, passamos por adaptação, uma evolução ao longo dos anos. Lembra de evolução, adaptação. Nós temos que nos adaptar. A cada momento, nós estamos nos adaptando. Se você mudar de Brasília, e mudar do DF ou de Brasília, e for para São Paulo, você vai ter um choque brusco, porque lá o trânsito é pior do que daqui, consegue ser pior do que daqui. Então, você vai ter que se adaptar a uma nova rotina. É isso que eu quero que vocês façam uma assimilação. Quando a gente aprende e apreende, significa que você está fazendo associação do que você já sabe e do que você está aprendendo. Então, adaptação. O ser humano, ele precisa criar novas iniciativas frente ao que está acontecendo no mundo. Beleza? Beleza. Efeitos adversos da mudança do clima.
Mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resistência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas econômicos ou sobre saúde e o bem-estar humanos. Galera, também tá bem na cara. Efeitos adversos da mudança do clima. Se mudou o clima, quais são os efeitos adversos que eu vou ter? Eu vou ter problemas de saúde, eu vou ter problemas socioeconômicos. Por quê? Porque no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, olha os problemas socioeconômicos, os problemas de saúde, né, com a doença da leptospirose, né, que é transmitida através do rato e de outros animais, né, também que por porventura estejam ali, sejam da região. Então veja que quando o ser humano ele mexe no meio ambiente, ele atrapalha as questões ambientais, eu tenho efeitos adversos da mudança do clima, entendeu? Agora eu vou colocar eu aqui em cima. Emissões. Liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera, numa área específica e num período determinado. Gente, gravem isso daqui, pelo amor de Jesus Christ. Isso aqui caiu na prova, tá? Emissões. Para vocês não confundirem. Numa área específica. Deixa eu voltar aqui. Numa área específica. Cadê aqui? Numa área específica e num período determinado. Então, quando essas emissões, vamos imaginar aqui, tem uma indústria lá na cidade X. Tem uma indústria na cidade X. Então, essa indústria na cidade X está emitindo CO2 ou outros propelentes, né? E essa indústria está emitindo CO2, outros propelentes, que é combustíveis, assim por se dizer, numa área específica, naquela região X, num quadradinho X, por um tempo determinado. Vamos imaginar que ela fica ali 6 meses. Então, ela vai produzir essas emissões durante os 6 meses que ela ficar ali. Beleza? Beleza, professora? Eu entendi o recado de emissões. Fonte. Qual é a fonte do seu dinheiro? Se você trabalha, você tem uma fonte de dinheiro, não é? Quem é o pagador? Entendeu? Se você trabalha numa empresa, a empresa que você trabalha é a fonte pagadora. Concorda? Então, vamos ver aqui o que é fonte dentro da lei. Fonte, processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa. Veja que agora nós não podemos confundir fonte com emissões. Fonte é diferente, hashtag diferente de emissões. Porque a fonte, né, é de onde saem esses gases do efeito estufa para a atmosfera, ok? E também em formato de aerosol ou precursor de gás de efeito estufa, que libere na atmosfera, está liberando na atmosfera. É uma fonte. Não falou de que é a área X, não falou que é uma área Y, não falou que é uma área W, falou que é uma fonte. Professora, mas a emissão também libera gases de efeito estufa. Veja que parece bastante. A única diferença é que nas emissões nós temos uma área específica e um tempo determinado. Beleza? Gente, isso aqui cai, viu? Gases de efeito estufa. O que são gases de efeito estufa? São constituintes gasosos naturais ou antrópicos. Antrópico significa feito pelo homem, que na atmosfera absorvem ou remitem a radiação infravermelha. Isso aqui também nós já estudamos. Impacto. Os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais. Nós falamos dos impactos que são causados. A mitigação. Mudanças e substituições tecnológicas que reduzam. Mitigação, gente, é diminuir o efeito, tá?
Mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentam os sumidouros. Sumidouros, professora? O que é sumidouro? Sumiu tudo da minha cabeça agora. Calma, gente, a gente vai chegar lá. Galera, quando eu falo em mitigar alguma coisa, eu estou falando em reduzir alguma coisa. Eu estou falando em criar formatos novos para resolver um problema. Eu estou falando em criar um formato novo para resolver um problema. Tudo bem? Mudança do clima. Mudança do clima. Já viu aquela pessoa que muda o clima? A gente brinca, né? Mudou o clima. Olha o clima aqui de casa. Tava bem, agora tá estranho. Pois então, mudança do clima. Mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, antrópica, né? Que altere a composição da atmosfera mundial e que some aquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis. Preste bem atenção aqui. Observada. Cadê meu... Já passei para a questão. Observada ao longo dos períodos comparáveis. Como assim? Eu vou pegar uma janela de 50 anos. Dentro destes 50 anos, o que é que aconteceu com a mudança do clima? Piorou? Com certeza. Eu falei para vocês que desde a primeira revolução industrial, que começou as grandes indústrias a produzir loucamente fumaça, CO2 para a atmosfera, o negócio foi piorando. E ao longo dos anos, piorou ainda mais. Então, gente, se a gente for datar ali do século XVIII para frente, que o negócio começa a, de fato, a piorar, né? Então, nós temos aí esses períodos comparáveis. Sumidouro, agora sim. Gente, sumidouro, você não tem que brincar não, você tem que decorar mesmo, coração. O que é o sumidouro? Não é para sumir da sua cabeça não, é para ficar na sua cabeça. Tá bom? Que esse sumidouro aqui você vai precisar e você vai ver bastante sobre ele. Inclusive, é até bonita essa palavra para você colocar na sua redação, tá? Sumidouro. Processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou precursor de gás do efeito estufa. Ou seja, um sumidouro é aquele que retira CO2 da atmosfera. Eu até coloquei aqui uma observação dos sumidouros, que foi aqui que eu coloquei. Não foi não, mas eu lembro de cabeça. O sumidouro é uma árvore. A floresta amazônica era o maior sumidouro aqui do Brasil e um dos maiores do mundo. Só que ela não é mais um sumidouro tão completo. Por quê? Um sumidouro, para ser bom, ele tem que tirar o CO2 da atmosfera, né? E absorvê-lo. Então, se você planta uma árvore, olha que coisa mais bonitinha. Se você planta uma árvore, você está tirando o CO2 da atmosfera. Se você corta uma árvore, você está jogando o CO2 para a atmosfera. E também outras fontes que pode perguntar na sua prova, outras fontes de sumidouros, são as algas, né? Os oceanos, porque as algas, elas precisam do oxigênio. Então, são os oceanos, as florestas, entendeu? Então, assim, são sumidouros. O carbono, entendeu? Ele absorve o carbono. Então, gente, a gente precisa entender que nós precisamos cultivar nossas florestas, nossos mares, entende? Então, por isso que essa luta da agenda da ONU 2030, porque nós precisamos atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Beleza? Lembrou o que é um sumidouro? O sumidouro, ele retira CO2 da atmosfera. Exemplos de sumidouros: oceanos, floresta amazônica, tudo que é árvore. Tudo bem? Tudo que é floresta.
Vulnerabilidade, grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima. Aqui está exposto. De lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos. Então, essa vulnerabilidade, ela acontece quando o, o sistema que você está inserido, ele não aguenta mais. Ele falou, chega, cansei. Chega, cansei. É muito extremismo. O planeta tá falando, cansei. E quando o planeta fala, cansei, vai começar os problemas mais drásticos do que nós estamos vivendo. As geleiras derretem, os oceanos sobem, e o que está acontecendo em alguns lugares? Cidades estão desaparecendo. Entendeu? Beleza, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que agora a gente vai resolver a questão. Olha que eu fiz até um... Eita, que agora eu quero ver. Quero ver o Sabelê tremer. Eu vou deixar eu quietinho aqui no fundo. Ixi, não vai dar, vou ter que botar lá em cima. Galera, essa é uma questão da FGV. Da FGV, olha só. A Lei 12.187 de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, definiu o entendimento de alguns conceitos. De alguns conceitos. Nesse sentido, cadê aqui? Relaciona o entendimento de cada conceito com suas respectivas definições. Vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui também que eu vou fazer com vocês. Iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais. Iniciativas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais esperados da mudança do clima. Essa é o quê? Adaptação, lembra? O homem se adapta. O homem se adapta às mudanças climáticas. Nem tanto, né, gente? Que às vezes a gente precisa dar um jeito. O homem se adapta às mudanças. Então, para reduzir essas vulnerabilidades, então eu já sei que eu já posso eliminar. Eu elimino a B, eu elimino a C e eu elimino a D. Então, eu estou só com a A e com a E. Gente, faça por eliminação, tá bom? Faça por eliminação. Sumidouro, vamos lá. Não. Aqui eu já sei que é 4, é a 4, agora a gente tem que achar a outra, né? Processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás do efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa. Sumidouro, né, gente? Sumidouro. Será que é esse? Vamos deixar. Porque parece, ó, 4, 2. Vamos deixar esse aqui. Processo, atividade, mecanismo que remove da atmosfera. Tá certo. É o sumidouro. Tá removendo da atmosfera o gás do efeito estufa? Tá, então é o sumidouro. Gente, ainda a gente tá na dúvida entre a A e a E, né? Agora vamos tirar o cheque aqui, ó. Liberação de gases de efeito estufa e seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado. Viu o que a prof falou para vocês? Isso cai em prova, tem que decoreba mesmo isso aqui. É uma fonte ou é uma adaptação? É uma adaptação. Uma adaptação não, uma emissão. Uma emissão, por quê? Uma emissão é numa determinada localização. Tá aqui.
Vamos ver se é uma emissão mesmo? Liberação de gases de efeito estufa e seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado. Então, olha só, a letra E. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Processo ou atividade que libera na atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou precursor de gás do efeito estufa. Fonte, né, gente? É a fonte. Então, é a letra E. Parabéns aí para quem acertou. Parabéns, tá, gente? Parabéns para quem acertou. Então, tá vendo como as questões são cobradas? Tá vendo como as questões são cobradas? Então, essa é uma questão da FGV, mas que a Sebrasp pode, ó. Tenho certeza que vai cair uma dessa aqui. Tenho certeza, meu coração tá falando. A Sebrasp, isso aqui, ó, dá 1, 2, 3, 4 questões. Dá 4 questões, porque a Sebrasp pode falar aqui, assim, ó, sumidouro é uma iniciativa, aí você vai marcar errado. Sumidouro é um processo de atividade, um mecanismo que remove da atmosfera gás do efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa. Sim, aí você marca certo. Entende como a Sebrasp vai fazer jogada dela? É desse jeito. Olha como a prof é boa ainda. Olha, deixou tudo muito bonitinho, o que você tem que literalmente decorebes. Artigo 3. A PNMC, que é a Política Nacional, né, de Mudança Climática, e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios Os princípios. Gente, isso aqui também caiu e a gente vai fazer uma questão dessa. Nós precisamos observar os princípios. Eu coloquei um macete. 3PDSRC. 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 Você lembra da musiquinha? Tum, tum. 3, DSRC, 3, DSRC. Entendeu? Você faz uma musiquinha aí, um pagodinho aí, para você lembrar. Precaução, prevenção, participação cidadã do desenvolvimento sustentável, né? E das responsabilidades comuns. Por que 3P? Precaução, prevenção e participação cidadã. DS, desenvolvimento sustentável. RC, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional. Essas responsabilidades comuns, gente, é de todo o mundo, não é só do Brasil. Então, cuidado com isso daí, se a Sebrasp falar assim, ó. Olha só, eu na minha visão de professora, eu poderia colocar essa questão. Porém, eu colocar assim, todas no âmbito só do Brasil, por exemplo, no âmbito só do Brasil, você vai lá e vai marcar o quê? Errada! Mas se ela colocar gente, eu travei a língua aqui. Trava línguas. Tem hora que eu falo tanto que eu travo a minha língua. Literalidade. Lembrei. Literalidade da lei, você vai colocar como certa, porque são organismos internacionais também. E quanto às medidas a serem adotadas na execução, será considerado o seguinte: todos têm o dever de atuar em benefício das presentes e futuras gerações para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas. O que é interferências antrópicas? Interferências antrópicas é interferência do ser humano, de você mesmo, isso mesmo. Sobre o sistema climático. Serão tomadas medidas para prever, evitar e minimizar as causas identificadas das mudanças climáticas com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos, técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos. Ou seja, vai ter que tomar iniciativa, né? Achou um BO, resolva teu BO. Brasil, resolva teu BO. Como a gente está tendo agora vários BOs e o Brasil está resolvendo. Que bom, né? Isso aí é um importante passo.
As medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado, e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima. São Paulo! Parabéns, São Paulo! Você emite CO2 pra caramba. Então, o que acontece? Você paga mais imposto sobre isso. Muito bem, é isso mesmo. Você tem uma responsabilidade maior, São Paulition. Isso mesmo. O desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas. Olha só, questão bonita, né? O desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional. Muito fofo, gostei. As ações de âmbito nacional para enfrentamento das alterações climáticas atuais, presentes e futuras devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual, municipal e por entidades públicas e privadas. Se na questão da Sebrasp falar que é só no âmbito estadual ou federal, não, ok? A responsabilidade também é das empresas privadas, da iniciativa privada. Tudo bem? Então, gente, veja que não é difícil. Não é difícil. É só você se atentar com as palavrinhas. Eu coloquei a lei toda aqui para vocês. Quem ler esse material e assistir essa aula, eu tenho certeza que vai gabaritar a prova. E, claro, tem que comprar o material que a prof está fazendo, porque aí você vai gabaritar toda a prova e não só sustentabilidade. Tudo bem? Olha só. Artigo 4º. A Política Nacional sobre Mudanças do Clima visará a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático, a redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes. Veja bem, o que é fonte mesmo? Fonte é aquelas que emitem efeito estufa, o CO2. De todos os lugares, não importa de onde, está emitindo CO2, né? Está emitindo CO2. E aí, o que está acontecendo? A redução de emissões antrópicas, né? Ou seja, os efeitos produzidos pelo homem, ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros, ao fortalecimento das remoções antrópicas, isso aqui também caiu, ó, gente. Ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros. Ou seja, remoções antrópicas, o homem vai utilizar os sumidouros de gases de efeito estufa, de efeito estufa no território nacional. A implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 esferas da federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. Ou seja, pessoas que vivem em áreas de risco. Por exemplo, quem mora lá no morro e sabe que aquele morro vai desabar, né? Quando vir uma chuva mais forte, eles são interessados. Então, eles têm que procurar, o governo tem que procurar e o governo tem que fazer uma orientação. Quem faz esse planejamento, tudo é o Ministério do Meio Ambiente. Até eu coloquei aqui para vocês. Eles têm que ter uma orientação de onde pode ou não construir, gente. Isso aí não pode ter ocupação desenfreada. Ocupação desenfreada causa efeitos adversos no planejamento do meio ambiente, tá bom? A preservação, a conservação e a recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como patrimônio nacional. E aqui eu trago para vocês o patrimônio nacional. Eu coloquei aqui em algum lugar. Patrimônio nacional, anotem aí.
Será que eu consigo fazer uma anotação aqui, digitando? Só um minutinho. Não consigo. Galera, olha só, nós temos, anota aí, quem está assistindo a aula, por gentileza, anota que eu tenho certeza também que a Sebrasp vai brincar com isso com vocês. Quando a gente fala da vegetação que é patrimônio nacional, dos biomas como patrimônio nacional, nós temos aí a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira. E aí, nós temos uma PEC que foi editada em 2010, a PEC 504, que inclui o Cerrado e a Caatinga. Porque a Caatinga, ela não é encontrada em lugar nenhum do mundo, a não ser o Brasil. Então, lembre-se, de novo, a professora vai repetir. Se perguntar na sua prova, quem são os biomas naturais tidos como patrimônio nacional, o que você vai colocar? Você vai colocar Amazônia, a parte da floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e zona costeira. E aí, você vai acrescentar, pode colocar só isso, tá bom? Se tiver só isso. Caso contrário, se já incluir, a PEC já estiver inclusa, você coloca o Cerrado e a Caatinga. Tudo bem? Beleza? A consolidação e a expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas. Gente, é muito bom a gente estimular os estudantes e nós mesmos plantarmos árvores, porque quanto mais árvores nós plantamos, mais CO2 nós estamos retirando da atmosfera, né? Que coisa linda, que coisa linda. Muito lindo. Ao estímulo ao desenvolvimento do mercado brasileiro de reduções de emissões. Eita, esse aqui é um pouquinho complicado. E agora o parágrafo único, tu decora isso aqui, garoto. Tu decora isso aqui. Os objetivos da política nacional sobre mudança do clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável. Isso aqui me lembrou a ONU. A fim de buscar o crescimento econômico, ODS 1, e a erradicação da pobreza, ODS 10, e a redução das desigualdades sociais. Eu coloquei, tá faltando um negócio aqui, crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Erradicação da pobreza, gente, é a ODS 1, tá bom? E a redução das desigualdades sociais, ODS 10. Tem um crescimento econômico aqui, agora eu não lembro qual é a ODS. Depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? Eu não lembro qual é a ODS dela, mas tem um crescimento econômico aqui também na ODS. Então, nós temos 3 ODS aqui. A redução das desigualdades, ODS 10. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar a caneta. ODS 1. ODS, vocês procuram aí depois, tá bom? Vamos fazer então uma questão? Não, mas isso aqui tá muito fácil, gente. Pelo amor de Deus, nossa senhora. Um dos objetivos da PNC é a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades. Gente, da Sebrasp, olha isso. Claro que tá certo. Vamos marcar aqui um xizinho no certo. Já que tá minha caneta. Tá certo, né? Claro que tá certo. A gente acabou de ver aqui, ó. Isso aqui é o do parágrafo único. Sempre cai.
Sempre cai as exceções e os parágrafos únicos. Sempre cai as exceções e os parágrafos únicos. Erradicação da pobreza e redução das desigualdades. Poderia falar também sobre crescimento econômico, né? Vamos lá. Julguem o item relativo à política nacional. Apesar de estabelecer metas para as remoções antrópicas, por sumidouros de gases de efeito estufa, a PNMC se abstém de definir padrões ambientais quantificáveis e verificáveis para atingir as metas estipuladas. Não, gente, pelo amor de Jesus Christ. Quando você lê um trem desse aqui, você fala assim, eu preciso medir. Tem um medidor de efeito estufa de CO2. Tem um aparelhozinho que mede. As empresas têm que ter esse medidor. Esse aqui é quantificável. Quando a gente fala que é algo quantificável, é algo que pode ser medido. Eu estou lá com o aparelho, eu estou medindo. Então, essa questão está errada, porque eu tenho metas. Eu tenho meta sim. Onde você está, minha querida? Então, a questão está errada. Galera, a parte mais chata da aula são as diretrizes, que elas são mais grandinhas um pouquinho, tá bom? Mas nada demais. Elas são fáceis. A única observação que eu faço para vocês é que decore essas diretrizes. Eu coloquei aqui algumas mais interessantes que podem cair com mais facilidade. Tudo bem? São compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção 4 das Nações Unidas sobre a mudança do clima, no Protocolo de Quioto. A gente vai estudar isso em aula a posteriori. E nos demais documentos sobre a mudança do clima, dos quais vier a ser signatário. As ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável, que sejam sempre que possível mensuráveis, medidas para sua adequada quantificação e verificação a posteriori. Foi o que a gente acabou de fazer a questão, né? As medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico. Ou seja, a mesma coisa, a gente precisa diminuir os efeitos que causam problemas para as pessoas em vulnerabilidade. As estratégias integradas de mitigação, diminuição e adaptação à mudança do clima no âmbito local, regional e nacional. Veja que nós não estamos falando de um Brasil de um projeto só para um local. Nós estamos falando de regionalismos também. Cada local tem o seu ponto, o seu foco principal. Beleza? O estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital, municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas, ações relacionadas à mudança do clima. Gente, esse parágrafo quinto aqui eu acho interessante, tá? Eu acho interessante. A promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros. Veja por que a gente definiu o que são fontes, o que são sumidouros, né, de gases de efeito estufa. Reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima. Professora, mas como é que a gente faz para reduzir isso? Galera, é simples. Hoje nós temos ciência de dados, não temos? Então você pega o aglomerado de dados e faz todo o processo lá científico na ciência de dados, os cientistas de dados
faz esse estudo, faz essa arguição e apresenta um estudo completo. Identificar a vulnerabilidade e adotar medidas de adaptação adequadas. Então, por exemplo, essa área aqui está mais apta a sofrer com as chuvas de forte intensidade. Então, vamos nos organizar para adaptar, né, sei lá, um projeto para que essas chuvas não afetem tanto essa população aqui que está tão sofrida. 7. Utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptações à mudança do clima. Agora vocês prestem atenção. Tá chegando um ponto aqui que cai bastante. A identificação e sua articulação com a política prevista nesta lei, de instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para o sistema climático. Agora sim, cuidado. O apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa. Eu posso te apoiar financeiramente, entendeu? Se você vai reduzir o efeito estufa, eu posso te apoiar. Tá bom? A promoção da cooperação internacional do âmbito bilateral. O que é bilateral? Eu e você. Regional e multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transparência e a difusão de tecnologias e processos para a implantação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica. Gente, por isso que a pesquisa científica é de extrema importância para o nosso país. Por isso que países desenvolvidos têm pesquisas de ponta. Porque as pessoas são mais inteligentes. Como assim, professora? Porque o país quer pessoas inteligentes, quer pessoas desenvolvidas intelectualmente. Eu preciso investir em educação. A base é educação. Incluindo pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações. Por isso que dentro da universidade, lá na UNB mesmo, a gente tem eu trabalho no laboratório de ciências computacionais de materiais. Então, a gente faz o intercâmbio de pesquisa. Nós estamos em contato com pesquisadores do mundo inteiro o tempo todo, em videochamada, em contato. A gente publica os artigos, faz a videochamada com pesquisadores, principalmente para a Suécia. Tem muitos alunos do nosso grupo que vão para a Suécia fazer o doutorado de sanduíche, fazer o pós-doutorado. Nós temos vários programas desse estilo, né? Então, isso é um intercâmbio científico, isso é uma troca científica. Tudo bem? E não é fácil, gente. Pesquisa demanda tempo, é muito sofrido. Tem que gostar muito, né? Olha só. Gente, o ar-condicionado aqui tá em cima de mim, por isso que eu tô com o nariz congestionado. São instrumentos da política nacional sobre mudança do clima, o Plano Nacional sobre mudança do clima, o Fundo Nacional sobre mudança do clima, os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento dos biomas. A Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa convenção e por suas conferências das partes, as resoluções da Comissão Interministerial da Mudança do Clima. Agora, eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque essa questão vai cair. Essa questão aqui vai cair na sua prova. Olha que a professora está adivinhando. As medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações, incentivos a serem estabelecidos em lei específica. Lembra que a tia brincou lá em São Paulo? Ê, São Paulo, que você produz muito efeito estufa. Ixi! Olha, se você reduzir o efeito estufa, o governo federal pode te dar um desconto aí na alíquota que você tem que passar para o governo.
Ou o próprio Estado, se as empresas reduzirem o efeito estufa, elas podem ter uma alíquota aí reduzida. Elas podem ter as medidas tributárias aí, né, mais poupudas, entendeu? Só que tem que estar em lei específica. Não pode ser simplesmente porque eu quero. Tem que estar em lei específica. Essa questão vai estar na sua prova, tá bom? Acredita na professora Ana. Tudo que tem vermelho é para você sofrer. As linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados. As linhas de crédito, né? O desenvolvimento de linhas de pesquisas por agências de fomento. Agências de fomento, gente, é tipo CNPq, aqui é CAPES, aqui no DF nós temos a... Esqueci o nome, FIAP. No São Paulo é FINATEP, eu esqueci o nome. Mas tem essas são as agências de fomento que a gente mais utiliza. A do GDF nem dá dinheiro pra gente, então a gente nem fala dela. As dotações específicas para as ações em mudança do clima do orçamento da União, os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e a adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e Protocolos de Kyoto. Viu que tu tem o protocolo? Não tem como você fazer as coisas, porque eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. Não, tu tem o protocolo para seguir, né? Os mecanismos financeiros e econômicos no âmbito nacional referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima. Olha só, essa 7 aqui. As medidas existentes ou a serem criadas que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e a concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos. O que ele está falando aqui? Ele está falando, se 10 empresas vão concorrer à licitação, ele está falando que vai ganhar a empresa que tiver dentro desses parâmetros aqui, que reduzir o efeito estufa, que economizar água, que economizar energia, que economizar tudo, mas dentro da economicidade. Lembrando que eficiência é diferença de eficácia, tá bom? Eficiência é você fazer mais com menos, mas oferecer um serviço legal, um serviço de qualidade para o seu cliente. É isso que o governo busca. Ou seja, o serviço deve ser eficaz. Se ele for eficaz, ok, a eficiência deu certo. O serviço pode ser eficaz, mas pode não ser eficiente. Ou seja, o serviço deu certo, mas gastou demais mais do que poderia. Ou simplesmente foi eficiente, mas não foi eficaz. Entende? Então, nós temos que observar esses quesitos aí. Então, quando você tem essas 10 empresas concorrendo, 2 empresas estão dentro desses padrões que o governo quer, essas 2 empresas levam a licitação. É isso que ele está falando aqui. Beleza? Os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases do efeito estufa e de suas fontes elaborados com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas. As medidas de divulgação, educação e conscientização. Eu tenho que divulgar tudo, educar os alunos e conscientizar a população, que é o mais difícil. Meu Deus, como é difícil. Educar as crianças é a parte mais fácil, porque as crianças elas estão na parte da adaptação. Ali as escolas hoje fazem um trabalho muito importante, muito interessante, né? Então, a conscientização do adulto é o pior, porque o adulto ele já está com aquela base construída. Quantas vezes você não vê alguém jogando lixo no chão? Gente,
Pergunte, pare um dia na rua, você que anda que nem um louco aí, cheio de deveres para fazer, pare um dia, sente, olhe uma árvore, ouça um pássaro cantar e olhe as pessoas andando. Depois me fale. O monitoramento climático nacional tem que ter monitoramento, tá bom? O INPE faz esse monitoramento. Os indicadores de sustentabilidade, tem que ter indicadores. Indicadores mostram, tá legal, não tá legal, tá legal, não tá legal. O estabelecimento de padrões ambientais e de metas, tá vendo? Quantificáveis e verificáveis para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa. Remoções antrópicas. A avaliação de impactos ambientais sobre microclima e macroclima. Professor, o que é microclima e macroclima? Macroclima é uma região maior. Imagina o Centro-Oeste, imagina o DF, entendeu? O microclima imagina dentro da sua casa. Nossa, mas tá quente aqui dentro hoje, né? Imagina, por exemplo, uma caverna. Isso é o microclima, dentro da caverna, dentro de uma região específica. Tudo bem? Vamos fazer uma questão? Bora. A respeito da compensação ambiental, das diretrizes da política. Ó, ele está falando das diretrizes. Olha o que ele está falando. Ele está falando das diretrizes. Viu aí? Por isso que a gente tem que estudar as diretrizes, ela é um pouquinho maior. A parte maior desse artigo são as diretrizes. A respeito da compensação ambiental das diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade, da Política Nacional de Resíduos Hídricos, das mudanças climáticas, da proteção animal e dos recursos minerais, julguem o próximo item, né? Entre os instrumentos da Política Nacional sobre Mudança Climática estão as linhas de créditos e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados. Está correto ou está errado? Está certíssimo, né? Está certíssimo, porque essa linha de crédito ela é oferecida assim, se ele está disposto a fazer o bem e a se comprometer a reduzir, então essa questão está certa. Gente, outra coisa que eu coloquei aqui. A elaboração do plano anual de aplicação dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima cabe ao Ministério do Meio Ambiente. Isso pode vir na sua prova. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente. A elaboração do plano anual de aplicação dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima cabe ao Ministério do Meio Ambiente. Beleza? Artigo 7º, tá acabando. Atenção, você precisa decorar estes órgãos, cai muito. Pois então, cai, gente. Eu vi várias questões com esses benditos órgãos aí nessa prova. Pois é, a gente vai responder as questões. Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança do Clima incluem Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, decorem, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, Rede Clima, esse mesmo, a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. Vamos ver aqui o negócio? Uma questão da Sebrasp. Só que agora essa questão ela é de Marcaxias. Assinale a opção que apresenta um dos instrumentos. Cadê aqui? Um dos instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional da Mudança do Clima. Institucionais. Institucionais lembra o quê? Instituição, gente. Instrumentos que da instituição
para atuação da mudança do clima. Vamos lá. Letra A, Coordenadoria Nacional da Defesa Civil. Não. 2, mercado de crédito de carbono coordenado pela empresa estatal Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras? Não. Conselho Consultivo de Desenvolvimento Florestal do Instituto Brasileiro, IBAMA? Não. Porque o IBAMA faz outra coisa. Convenção do Patrimônio Mundial e Cultural, Unesco? Não. Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia, Hidrologia? Vamos voltar aqui o negócio? A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia, Hidrologia. Então, a resposta nossa é... Cadê aqui, gente? A letra E. Questão 6. Assinale a opção que indica corretamente uma diretriz da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Ele quer agora uma diretriz. Letra A. O apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases do efeito estufa? Essa já é a nossa resposta, né, gente? Só de olhar que é o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros. Sumidouros é tirar o efeito, tirar, né, os gases do efeito estufa Aqui a letra A. As outras não são. 7. Entre os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional da Mudança do Clima, encontram-se... Eita, de novo, olha só o parágrafo 7 caindo. Entre os instrumentos institucionais... Lá vem ele de novo. Letra A. O Fórum Brasileiro de Controle Atmosférico e o Sistema Integrado de Defesa do Controle de Tráfego Aéreo? Meu Deus do céu. A Rede Brasileira de Satélites Climatológicos, Nacional Integração, IMET? Não, a gente não viu isso. Letra C. O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima? Letra D. A Comissão Nacional de Registro Atmosférico e o Sistema Nacional de Controle da Oscilação de Madela-Julian? Gente, a gente não viu isso, né? Então é a letra C. Cadê aqui? É a letra C. Vamos ver se a gente está certo? Olha só. Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a Comissão Interministerial sobre a Mudança do Clima. Então, a gente marcou aí. Eu não vou ler isso aqui, mas eu coloquei só a fim de você estudar para sua prova. Tudo bem? O que eu quero que vocês saibam está destacado aí. Artigo 8. As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta lei e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais. Dá uma olhada no artigo 9, tá, gente? Galera, agora, esse artigo 12 aqui foi uma piada, tá? Foi uma piada, porque de fato não alcançou, né? De fato não alcançou. Para alcançar os objetivos... E ela caiu na prova. Acredite que teve uma questão dessa na prova? Para alcançar os objetivos da PNMC, o país adotará como compromisso nacional voluntário ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa com vistas em reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020. A gente está em 2024. Essa lei foi editada em 2010. Nós conseguimos? Claro que não, juventude, claro que não.
E aí nós entramos agora em um outro processo, que é diminuir até 2030. Até 2030. Ai, ai, engraçado. Até 2030, a gente aumenta a meta, né? Não bateu a meta, a gente aumenta a meta. 43%. Tá bom? Até 2030 a gente não bateu a meta, mas a gente aumenta a meta para a ODS. Beleza? E aqui eu coloquei como ficaria o mundo se o aquecimento global fosse ao extremo, né? Olha que figura linda que nós temos. A luta é de todos nós. A luta é de todos nós, porque olha como vai ficar o nosso planeta. Já tá ficando assim, né? É desse jeito. Olha só as indústrias fumacentas aí que jogam CO2 para o espaço, né? Fica aqui na atmosfera, fica essas nuvens densas e elas não conseguem sair para a atmosfera. E agora a gente vai continuar nossa resolução de questões porque a tia fez um extra aqui para vocês. Vocês estão achando o quê? Que a tia fez um extra para vocês? A tia fez um extra. Questão 8. Questão 8. Julguem o item relativo à política nacional. Para o alcance dos objetivos do PNMC, o Brasil buscou adotar ações de mitigação, redução das emissões de gases de efeito estufa, tendo assumido a meta de reduzir entre 50,1% e 68,9% as emissões projetadas até 2020. Ha, piada feita. Errado. Olha só. Questão para juiz, hein? Da FGV. Mas eu tô chique, professora. Pois é. Nos últimos anos, muito se vem discutindo sobre as mudanças do clima, que já são uma realidade com consequências severas no Brasil e no mundo. Várias atividades humanas contribuem para o aquecimento global, ocasionando as chamadas mudanças climáticas, merecendo destaque o desmatamento, a utilização de combustíveis fósseis para a geração de energia, atividades industriais, conversão do uso do solo, agropecuária e gestão irregular de resíduos sólidos. Tais atividades emitem grande quantidade de gás carbônico e gases fornecedores de efeito estufa. Galerinha, olha o que ele está pedindo aí. Ele está falando da lei, da Política Nacional sobre Mudança do Clima, tal diploma legal, elenca uma série de diretrizes. Ele está falando de diretrizes. Viu aquela penca de diretrizes que nós estudamos? Exceto, ele quer saber quais são as diretrizes, mas tem uma delas que não é a diretriz. Vamos ver qual não é? Letra A. A utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de práticas e atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa e de padrões sustentáveis de produção e de consumo. O estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal. Yes. Como do setor produtivo, do meio acadêmico, da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionadas à mudança do clima. Yes. Vou ficar aqui embaixo agora, vocês não vão me ver, não. A promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral. Lembra que a gente falou bilateral 2, regional, multilateral, para financiamento, capacitação, o desenvolvimento, a transferência, a difusão de tecnologias e processos para implantação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações. Yes. Então, só sobrou a né? Não é possível.
a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de tecnologias. Até aqui tá ok. Processos e práticas orientadas a mitigar a mudança do clima por meio de fomento de emissões antrópicas. Oxi! Fomento de emissões. Emissões é o que, gente? Eu tô jogando CO2 para, né, para fora, por meio de emissões antrópicas por fontes e da diminuição das remoções antrópicas por sumidouros de gases do efeito estufa. Essa parte está errada. Então, a letra E é a nossa alternativa correta e errada ao mesmo tempo. Ai, ai. Questão 10. Vamos ver aqui, gente, quais dessas... da FGV também para analista de um tribunal, né? Para analista aí de um tribunal. Deixa eu botar eu aqui no cantinho, porque eu gosto de ver vocês. Medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e a remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações, incentivos, independentemente de serem estabelecidos em leis específicas? Morreu a questão. Essa questão está errada. Os planos de ação para a prevenção, controle do desmatamento nos biomas e a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima. Nós falamos disso. Os mecanismos financeiros e econômicos no âmbito nacional referentes à mitigação e adaptação à mudança do clima, como linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros, públicos e privados e dotações específicas para ações em mudanças do clima no orçamento da União. Correto? Então, só tem o quê? 2 a 3, né? Então, é a letra D. Gente, viu como o negócio é fácil? Vocês vão fechar essa lei. Meu Deus, a professora aqui tá de boa demais. Deu uma mega aula completa para vocês dessa lei. E para nós finalizarmos, né, a nossa última questão da nossa aula, para a gente fechar nossa aula com chaves de ouro, bora para a última questão. Os princípios a serem observados nas ações da... Os princípios, olha o que ele tá falando, gente. Lembra da regrinha lá, dos 3 P's, que a gente falou do início da aula? Deixa eu colocar aqui no início da aula, aqui, ó. Vou colocar aqui 3 P D S R C. Opa, RC. Então, nós temos... Vamos ver se vai dar certo, né? Os princípios a serem observados nas ações do PNC são precaução, certo? Prevenção, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e responsabilidades comuns, sendo estas, na seara internacional, diferenciadas entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos. Claro, né? Eu preciso observar quais são essas diferenças para serem adotadas. Então, cuidado. Você tem que observar, gente, se ele fala, se vai ser internacional, se é o mesmo, se não é o mesmo. Então, tome bastante cuidado com o que ele fala. No âmbito internacional e quantas medidas a serem adotadas, se é nacional ou internacional. Tudo bem? Então, a questão está certíssima. Uhul! Parabéns! Parabéns aos meus queridos alunos. Ok, e nós finalizamos. Deixa eu colocar aqui, beijos de luz. Opa! Deixa eu colocar eu aqui primeiro, hein? Que é isso? Galerinha, nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá bom?
Tem um pouquinho bagunçado aqui, deixa eu fechar de cá, senão vocês vão ver muita bagunça. Nós finalizamos nossas aulas de hoje. Eu sou muito espontânea, vocês podem observar nas aulas que eu sou bastante espontânea. E eu gosto dessa espontaneidade porque aproxima os alunos, aproxima a gente, né? E a aula foi completa. Quem assistiu a aula, prestou atenção na explicação direitinho, fez essas anotações, vai gabaritar essa lei. E eu estou adiantando, vai ter o pacote completo, o combo completo de questões comentadas por mim e elaboradas, as que não tem nas plataformas de concursos, elaboradas por mim, tá bom? A partir da semana que vem. Então vão ser muitas, muitas, muitas questões para você treinar. Em um mês você fecha o edital aí para o STJ e você vai passar. Eu tenho certeza que se você estudar por esse material, você está diretamente aprovado. Tudo bem? Então, é um investimento que compensa. Além de você comprar, gastar com coisas bobas, você investe nesse material e eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Então, gratidão a todos. Obrigada por ter assistido a aula. Um mega beijo da prof. E até a próxima aula. Coraçãozinho. Um beijo, um cheiro e um queijo. Tchau, tchau.